Olá, que a paz do Senhor seja contigo. Seja outra vez bem-vindo a este canal. Que o Senhor abençoe a sua vida, em nome de Cristo Jesus. Nesta segunda-feira, nós estamos aqui para, junto com você, realizar a nossa leitura diária, agora em um formato um pouco diferente, mas continuaremos mantendo a palavra de Deus chegando até você. E nesta segunda-feira, dia 12 de setembro de 2021, a leitura diária ela é concernente à lição de número 11 desse terceiro trimestre, lição essa que traz o título O Reinado de Ezequias. E o texto que nos está proposto nesta leitura diária desta segunda-feira, ele está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4 e o versículo de número 1. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 1, e o texto sagrado nos dirá assim: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que, como de nós recebestes, quanta maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Essa colocação que o apóstolo Paulo faz à igreja de Tessalônica, nessa sua primeira carta aos Tessalonicenses, ele traz duas colocações que nós queremos extrair conforme o tema da leitura diária desta segunda-feira. O tema desta leitura é viver para obedecer e agradar a Deus deve ser o objetivo de vida de todo cristão. Viver para obedecer e agradar a Deus deve ser o objetivo de vida de todo cristão. Quando Paulo trata nesse capítulo de número 4, no versículo de número 1, a epígrafe em algumas Bíblias trará a seguinte colocação: exortação à prática da santidade. O tema da nossa leitura nos tem duas palavras-chave que levam a uma prática de vida que é obedecer e agradar. Quando nós podemos observar esse texto, você talvez não encontrará a palavra obedecer propriamente dita, mas o apóstolo Paulo ele faz aqui uma colocação dizendo: nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanta maneira porque deveis viver e agradar a Deus. Então, quando Paulo está dizendo como de nós recebestes, Paulo estava dizendo: eu instruí a vocês. Nós instruímos a vocês, ó Tessalonicenses. Então, da maneira que nós instruímos vocês, vivam em obediência à instrução que vos é dada, né? E qual instrução é essa? Que quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, continuem progredindo cada vez mais nisso. Então Paulo ele está trazendo essa colocação, mostrando que não há como nós pormos um nível de limitação. Por exemplo, pensando assim, até o que eu fiz até aqui tá bom. Já é o suficiente, já agradei a Deus e acabou. Não, Paulo ele exorta, e como diz a epígrafe do texto, exorta a prática da santidade, e ele diz, vocês estão obedecendo, vocês estão vivendo de uma forma que agrada a Deus, mas continuem progredindo nisso. E progredir não é apenas manter, mas melhorar do que já se está fazendo. Então, quando Paulo está dizendo vocês precisam progredir nisso, Paulo está dizendo vocês até têm mantido uma vida com Deus, mas aperfeiçoem-se mais, desejem viver mais de Deus, buscar mais de Deus, né? E a colocação bíblica é essa, que é feita para essa leitura diária dessa segunda-feira, que está, outra vez, repetirei aqui o tema, e o tema é o seguinte: viver para obedecer e agradar a Deus deve ser o objetivo de vida de todo cristão. Qual é o teu objetivo de vida como cristão? Teu objetivo de vida, o meu objetivo de vida deve ser viver para agradar a Deus em obediência
a sua santa palavra, buscando uma vida de santificação, né? Progredindo cada vez mais na nossa caminhada com o Senhor. Que Deus te abençoe. Essa foi a leitura diária dessa segunda-feira. Não esqueça-se de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com mais alguém esta palavra. Que Deus te abençoe e que a paz de Cristo seja contigo, em nome de nosso Senhor.